partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores. Iniciamos aqui mais um jornalístico, o Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música também durante a nossa programação e sempre com conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do ZinCT é divulgar notícias de interesse da sociedade, uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais também. O programa de hoje vai trazer um assunto decorrente aqui em São José dos Campos, no Brasil também, a questão da dor. Tem muita gente que sente dor, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por hora, e todos os dias e todos os segundos. O que é essa dor que a gente vai falar sobre isso? É a fibromialgia. No dia 12 de maio, tem a comemoração do Dia Internacional de Conscientização da Fibromialgia. Não é que se comemora, é o dia de conscientização da fibromialgia. E nós estamos recebendo no programa de hoje a pesquisadora Raquel Paviotti Corqueira e a dona Áurea Regina Silveira também. Uma é pesquisadora e a outra, ela sente dores a todos os momentos, essa dor chamada de fibromialgia. Shirley Marciano, o assunto vai doer hoje, não é? Boa tarde, Shirley. O assunto dói, né? Porque não é possível que a gente saiba que existe uma doença dessa, aliás, uma síndrome que não é doença, né? Uhum. E a gente fica assim, não é comigo, então não tem problema. A gente sempre é preocupado com o outro, né? E quer, assim, esclarecer o máximo possível para que as pessoas que tenham, que elas possam buscar ajuda. E acredito que a Rádio CT vai ajudar muito as pessoas hoje na descoberta, não sei se da cura ou desta doença. Primeiramente, a pesquisadora, a doutora Raquel Paviotti Corqueira. Boa tarde, pesquisadora. Boa tarde, Paulo. Que alegria recebê-la aqui nos estúdios da Rádio CT. Igualmente para mim. O sotaque é bonito, hein, Paulinho? O sotaque. A senhora é de qual nacionalidade? Eu sou original de Córdoba, Argentina. Que maravilha. E fui importada pelo CTA, que maravilha. trabalhando para o IAV em 1978. Então é uma super brasileira de coração joseense. Sou brasileira. Só o modelo que é argentino. Estou né? com RG. A única coisa que não posso fazer é me candidatar a presidente. Mas o demais eu posso tudo. Então, se tivesse candidato também, já tinha ganhado, né? Porque as que tem aí tá exatamente. difícil. Olha, eu ia votar no Juninho Bill para presidente, mas agora nós temos aqui uma pesquisadora. Não posso, né? Para senadora pode. Posso. Então tá bom demais. Doutora Raquel Paviotti Corqueira, pesquisadora há muitos anos sobre esse problema que é fibromialgia. A primeira pergunta que eu faço à senhora é: o que é fibromialgia? Tá, então deixa eu esclarecer que eu sou cientista da área de física, não sou médica. Uhum. Mas quando me aposentei, sendo que era muito difícil encontrar um médico que desse conta dessa doença, então eu resolvi não continuar como consultora e me dedicar ao estudo e à pesquisa da fibromialgia. Agora, o detalhe, a senhora é pesquisadora por qual motivo? Isso é vocação, né? Uhum. Dos 18 anos. Eu sou cientista por vocação. Mas eu lhe pergunto, a senhora sente essas dores? Sim, claro, claro. Esse é um dos motivos de procurar, então, entender a fibromialgia. Isso, tá certo. Olha, então, a senhora... agora, o que é a fibromialgia? Aonde chegou a esse contexto?
Então, é uma síndrome. Eu acho que isso deveria ser colocado como uma doença ambiental, Uhum. porque é resultado de um estresse. O sistema nervoso autônomo não dá mais conta dos estresses que a gente tem. E nesses estresses, nós temos que considerar o estresse lógico, emocional, que todo mundo tem, estresse de trabalho, de família, todo mundo tem. Mas a gente junta isso. O estresse do meio ambiente, a poluição do ar, a poluição da água, a comida processada, tudo isso acaba fazendo com que o sistema nervoso autônomo, que conta simpático e parasimpático, não consiga mais se balançar. Então, como se desse uma pane no sistema como todo. se tivesse uma pane no sistema, ou seja, o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do sono, o sistema de digestão e o sistema de conserto interno, de reparo interno das coisas do corpo, ele não está atuando como deveria. Sistema de defesa do corpo. Não, o sistema simpático é o sistema de alerta, o sistema de disparo, que é o sistema que está sempre em alerta, sempre disparado. Sim. Então, o sistema nervoso autônomo ficou desequilibrado com um sistema nervoso simpático hiperativo. Essa é o que foi colocado pelo Dr. Martínez Lavin nesse livro aqui, e é isso que nós sentimos. Bom, então eu quero até né, mostrar aqui. Vou tirar uma dúvida. Olha, só me passar aqui para você que nos acompanha. Esse é o livro que é um passo a passo. É do Dr. Manuel Martins Lavin, e tem o nome Fibromialgia Sem Mistério. É um guia para pacientes, médicos e familiares também das pessoas que têm fibromialgia, o Shirley. Então, a pessoa tem que ter uma predisposição ou assim qualquer pessoa pode ser acometida? Não, existe uma predisposição genética, que é uma enzima que se chama COMT, o nome abreviado. Sim. Essa enzima COMT não processa adrenalina. Normalmente, uma pessoa, quando recebe uma descarga de alerta, segrega bastante adrenalina no corpo, mas depois que passou perigo, essa adrenalina é processada e eliminada do corpo. A pessoa que tem fibromialgia, essa enzima tem um defeitinho e então não consegue processar e eliminar essa adrenalina. Mas é o tipo da coisa que a gente só vai saber se um dia for pesquisar se tem fibromialgia, né? Não tem como você fazer um diagnóstico de predisposição. No momento não tem, mas acredito que no futuro vai ter algum tipo de exame. Existem alguns exames que podem ser feitos para confirmar o diagnóstico, mas está todo a nível de pesquisa, não está a nível corrente dos médicos de laboratório. Doutora Raquel Paviotti, a senhora falou que a fibromialgia é uma doença do meio ambiente. O nosso corpo é o sintetizador desse estresse causado pelo barulho, pelos gritos, pelo sistema nervoso, doutora? Veja bem, nosso sistema tem um sistema de proteção que se chama sistema nervoso simpático, é o sistema de alerta. Esse sistema de alerta, vamos dizer, ele dispara o alarme com muitas coisas, porque passou um barulho, você dá um pulo na cadeira, né? Porque tem alguma coisa que você comeu, por exemplo, glúten e lactosa, a pessoa que tem fibromialgia não é difícil, depois posso falar mais detalhes sobre isso. E qualquer outro, por exemplo, um vírus,
ou uma bactéria, também dispara nosso sistema de alerta interno. Por isso que você vai ter febre, vai ter uma série de processos internos que são deslanchados quando esse sistema de alerta é disparado. Só que se você tem um acúmulo de alertas via bactéria, vírus, estresse emocional, mais estresse de comida processada, muito processada, mais estresse do meio ambiente, como um ar muito poluído, que o pulmão não dá conta da quantidade de oxigênio que o corpo precisa para purificar tudo, o sistema, logicamente, quebra. Bom, a fibromialgia, então, nesse caso, é como se tivesse um bebê no berço, dormindo, e de repente o barulho acorda esta criança. É mais complicado. É bem mais complicado. Mas nós temos aqui também a dona Áurea Regina Silveira. A dona Áurea Regina, ela passa por esse problema da fibromialgia, ela sente esse problema. Dona Áurea, boa tarde, seja bem-vinda aqui no Clique Jornal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Sim, eu sou portadora de fibromialgia, com diagnóstico há 12 anos, mas com o sofrimento das dores sem diagnóstico há mais de 30 anos. A senhora, há mais de 30 anos, sente essas dores. Sim. Agora, aonde é a dor, dona Áurea? É pelo corpo todo. Dói a ponta do dedo, na cabeça? Tudo. As dores... A dor é óssea? Não, elas são músculo-esquelético, né, que é a classificação. As juntas são muito, né, doloridas e muitas vezes enrijecidas, por isso aí o diagnóstico muitas vezes de reumatismo, e por isso, né, no início eram os reumatologistas que tratavam, sendo que ela é uma doença neurológica, né, que é o sistema nervoso central, né, que está complicado, ele está todo errado. Mas, dona Áurea, o sintoma então é dor generalizada, mas a qualquer momento? A qualquer momento. Antes se falava em 11 pontos, né, de dor, depois já se sabe que isso não é bem, né, era o diagnóstico que se tinha em mãos. Aí isso quando eu comecei a ter o diagnóstico, eles apertavam 11 pontos, né, para ver se tinha dor. Cervical, um pouco abaixo, quadril, nos cotovelos, né, na perna, joelhos, intercostais, e a gente sempre sente dor em todos esses pontos. Outra pessoa sem a fibromialgia, ela sente até a pressão, mas não a dor. Né? Agora, existe cura? Até então, não se conhece uma cura. Conhecemos, né, as mediações que temos para amenizar os sintomas e poder ter uma qualidade de vida melhor, sem interferir tanto na nossa rotina e dos nossos familiares. Então, mas entra mais assim na questão da alimentação, o modo de vida. Eu diria que depois que você tem um diagnóstico, você entra em desespero. Porque quando você diz que você sabe que você tem um câncer, você tem um diagnóstico de pré-morte, talvez. Mas você sabe que você pode ter cura. A fibromialgia, quando te fala fibromialgia, a gente fica em desespero, porque não tem estudos, os médicos desconhecem, os familiares desacreditam, os amigos. Nós somos taxados por Maria das Dores, que a gente quer ser alvo de atenção, que a gente é reclamona, né? E por aí vai. Isso nos faz muito mal, porque é uma dor que nós sentimos e também não conseguimos explicar. Ela avança para o psicológico. Por exemplo, apertou a mão, ai, minha mão, Sim, já está de frescura. Então, um abraço, a gente, nossa, ai, tá doendo, né? Então fala, nossa, é de cristal, né? Então isso nos deixa mais deprimidos, porque uma dos sintomas da fibromialgia que se fala, né, é a depressão. Mas é uma depressão além do sistema, né, que nós temos normal, do físico, né, que é a falta, né, da substância, da serotonina, que nos vai causando, né, a tristeza, a dor e a depressão, mas é uma depressão por você sentir dor 24 horas por dia. Em pé, sentada, caminhando... Deitada, dormindo, acordada. A dor, ela persiste. Ela está lá.
Ela está presente, mesmo quando nós estamos rindo, como a gente está aqui agora conversando, a dor está aqui quietinha. Olha, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas nós estamos sentindo. Incrível. Por isso é interessante o trabalho da doutora Raquel, que é pesquisadora. Há quanto tempo, doutora, pesquisando essa doença maldita chamada fibromialgia? Então, fazem 10 anos que nós formamos esse grupo de estudo e apoio ao paciente com fibromialgia de São José dos Campos, né? E através de todos esses estudos, a gente diz que não existe cura sem transformação. Os sintomas, como falou a Áurea, podem ser amenizados de diferentes maneiras, com o fortalecimento do sistema nervoso parasimpático, que é o que está pouco atuante. Para isso, então, a primeira coisa é tirar todos os estressores possíveis, na medida do possível. Os estressores são, por exemplo, no caso da fibromialgia, glúten e lactose são coisas que nós sabemos, isso pode ser explicado em nossas reuniões, né? Representam uma carga alostática em nosso sistema. Agora, como que nós fortalecemos o sistema parasimpático? As terapias orientais vêm todas em nosso auxílio. Mas então, doutora, a Como? gente vamos dar só uma paradinha para ir para os nossos institucionais. Eu quero continuar nessa base da sua fala e também, para o próximo bloco, perguntar qual o tratamento indicado para a fibromialgia. A gente pode falar sobre isso? Já, Sim, dona Áurea? sim. Um breve intervalinho, é incrível, fantástico isso. A pessoa sentir dor 24 horas. É muito difícil. Um breve intervalo e a gente volta já com a pesquisadora, a doutora Raquel Paviotti Corqueira e também a dona Áurea Regina Silveira. Ela sente dor nesse momento que você está nos assistindo. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, falando da fibromialgia. Lembrando ao senhor e à senhora que existe um livro lançado pelo Dr. Manuel Martim Lavin. Ele fala sobre a fibromialgia sem mistério. É um guia, este livro, para pacientes, familiares e médicos. Inclusive, você adquirindo o livro, tem o depoimento da doutora Raquel Paviotti Corcuera, aqui na página 29 deste livro, viu? É sobre dores, cores, aromas e sabores também. Doutora Raquel, no bloco anterior, a senhora estava falando dos sintomas. Agora, qual é o tratamento para combater a fibromialgia? Eu acho que a Áurea pode contar para nós um pouquinho sobre isso. Sim. Áurea, como é que você... 30 anos que você convive com a dor. Sim, aproximadamente. Metade da minha vida. Metade da sua vida. E o tratamento, como é que amenizou de 10 anos para cá, de 5, de 1 ano? Como é o tratamento? É uma busca bem sofrida, porque nós começamos procurando profissionais que não conhecem a síndrome, não conhecem o caminho de tratamento e acabam nos receitando simplesmente analgésico e remédio para dormir, porque nós temos muita dificuldade com sono, né? Um sono bom, de qualidade, chegar ao nível 4, então a gente não consegue esse sono. E aí eles dão um calmante para você dormir e analgésico, né? E relaxante muscular, porque a gente reclama muito da tensão muscular, nós temos muito torcicolo, dor na coluna, né? Dor no quadril. Então eles dão isso. Aí vem os efeitos colaterais, né? Então, durante um bom tempo, eu me via realmente em desespero, chegando a achar que eu estava com uma metástase óssea ainda, né, de um câncer, porque eu falava, não é possível tanta dor, e eu chegava a perguntar para o meu marido e para as pessoas, você tem dor aqui? Você tem dor lá? Você está com dor aqui? Você consegue dormir? Porque eu não me conformava, eu falei, como que você pode viver assim? Ninguém tinha dor. E eu tinha. Agora, então, pelo que a senhora está dizendo, a fibromialgia, ela é, então, uma síndrome que é caracterizada pela dor muscular generalizada. Sim. Então, até a Fernanda, ela enviou aqui uma pergunta para a gente. Além dos sintomas que vocês já falaram, que é o muscular, aqui diz que tem mais de 100 sintomas. Você podia falar mais alguns, assim, até para a gente entender a pergunta do Paulinho sobre o tratamento, né? Sim. Isso não fala assim, não é só tratar a questão muscular, a questão da dor. Não, é bem mais assim, amplo, né? Esses sintomas. Nós temos muita sensibilidade a barulho, sons altos, né? Em frequência muito alta e contínua. A cheiros, nós nos tornamos alérgicos, né? E foi um dos sintomas que eu tive logo, e eu nunca fui alérgica. E a síndrome do intestino irritável. As deficiências de digestão da lactose, do glúten, muitas pessoas, né, e com aumento de dor nas juntas com o uso do glúten, né, e a gente sabe que isso a gente fala dos transgênicos também, que são os agravantes dos grãos hoje, porque o nosso trigo sagrado acabou, né, bíblico, né, então nós temos aí grãos transgênicos, né, híbridos, e é essa a nossa dificuldade, a gente procurar uma alimentação natural, híbrida, sem híbridos, sem os transgênicos. Então, dos alimentos tem alguns que são vilões, então, né? Sim, o shoyu, sim. por exemplo... Não, o glutamato tem que tirar tudo, aginomoto, shoyu, né, isso aí é... E temos também a enxaqueca, né? A maioria dos fibromialgicos passam pelo problema da enxaqueca. Isso é muito variável, mas a minha é por uma causa de ansiedade. Se eu tiver com alguma ansiedade, algum estresse de algo que vai acontecer, um excesso de rotina, da rotina muito acelerada, então a enxaqueca se manifesta.
E a gente tem outros sintomas, como eu falei, de rigidez das juntas, que é confundida com o reumatismo, e o torcicolos, né, essas dores musculares, a síndrome das pernas irrequietas, quando a gente dorme, as nossas pernas ficam sempre em movimento, né? E ao amanhecer nós temos a rigidez matinal, que é a mais séria, que a gente não consegue articular tornozelo, não consegue andar. E no frio isso piora, né? Na época fria, de muita chuva, de muita umidade, a tendência é piorar muito. É uma loucura. Chega a ser uma doença psicológica, doutora, porque não dá para se entender isso. Ela não é psicológica. Nós temos que fazer um acompanhamento com um terapeuta, né, um psiquiatra ou psicólogos. Eu, no caso, fiz com um ótimo psiquiatra daqui de São José dos Campos. E ele mesmo falava, eu sou assim, muito respeitoso em relação às mulheres, porque a grande maioria são mulheres, né, que sentem. 99% são mulheres. E isso não é explicado ainda. A gente questiona se são os hormônios femininos, a composição muscular, óssea da mulher. Eu imagino que seja o estresse, né, a mais da mulher. Nós geramos filhos, nós, né, temos casa, trabalho. Então. Sim, tudo isso são pesquisas, né, que ainda, do meu conhecimento, não são reconhecidas como, né, tal, mas eu acredito muito nisso. Agora, né? Aproveitando a presença da doutora Raquel, a dona Áurea, ela citou aí alguns profissionais. Agora, qual é o especialista em tratamento da fibromialgia, doutora? Na verdade, originariamente, nos Estados Unidos, foi classificada como doença reumática. E talvez esse foi um dos grandes problemas, porque não é doença reumática, é uma doença neurológica. Mas como caiu na área da reumatologia, aí que vem a confusão na medicação e em tudo isso. Então, o reumatologista, ele faz parte desta teia de especialistas. Na verdade, o roteiro da pessoa que tem fibromialgia é o seguinte, é assim, nós comentamos isso nas reuniões de grupo. A pessoa sente dor, então vá ao ortopedista. Aí o ortopedista tenta, medica e não resolve. Então, manda para o reumatologista. O reumatologista entra, medica e não resolve. Aí, então, fala, vá para o neurologista. O neurologista entra também, medica e não resolve. Então, aí ele fala, você tem que ir num psiquiatra. Aí a pessoa vai no psiquiatra. O psiquiatra medica, também não resolve. Aí tem uma reunião social, e por acaso na reunião social está o psiquiatra e estão algumas pessoas do grupo de fibromialgia, de estudo e apoio. Então, o psiquiatra conhece o grupo, então a próxima vez que o paciente chega no consultório, ele vai falar, vai lá no grupo de estudo e de apoio de São José dos Campos. Agora... Não, mas qual é o risco de chegar no psiquiatra e ele falar assim, isso é coisa da sua cabeça, é psicológico? Não corre esse risco? É um psiquiatra que não tem esse conhecimento. Ele não tem orientação, não tem conhecimento. Eles tratam, né? Também ele quer ganhar, né? Então, ele vai fazer tudo para receitar você. Só que a medicação que é usada por orientação da Drug Administration dos Estados Unidos, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é a mesma que se usa aqui, são 3 medicações, e essas 3 medicações, elas têm efeitos colaterais muito sérios. Então, uma delas é o aumento de peso. Então, nós recebemos no grupo de apoio pessoas que têm 10 a 20 quilos
de sobrepeso. Então, a pessoa com essas drogas, o que acontece? Depois de 1 ano ou 2, a pessoa se encontra com 10 a 20 quilos a mais. Não todas, mas uma boa parte. Aí perdem o guarda-roupa. Perde a autoestima, perde o guarda-roupa e continua com as dores. Então, não tem nada, né? Então, a gente orienta. Uma das coisas que é de fundamental importância é a deficiência de magnésio que existe não só no Brasil, mas em no todo o planeta, em todos os países. Bom, é uma doença incompreensível, até porque eu me lembro que recentemente a cantora, faz uns 2 anos, a cantora Lady Gaga, ela cancelou um evento, um show, que estava tudo vendido aqui no Brasil, por conta da fibromialgia, e muita gente achou, que exagero, está exagerando. A senhora já chegou a esse ponto, dona Áurea, de cancelar um evento muito importante porque não aguentava de dores? Sim, muitos, né? Lógico que não como a Lady Gaga, porque eu não sou cantora, eu não sou famosa, mas nós temos uns eventos em família, né? Uns compromissos do nosso dia a dia, né? Que muitas vezes eu falava que não ia. E isso causa um mal-estar em toda a família, né? Isso nos deixa ainda piores, porque ninguém acredita. Falar, lá vem ela de novo com a história de dor, que não vai porque está com dor. Isso é desculpa, porque não quer ir, porque... né? Então, fala a verdade, fala que não quer ir. Então, a gente é incompreendida. Mas, no caso da cantora, as pessoas não compreenderam também. Também gerou uma polêmica, né? Acharam que ela estava dando pinote. Olha, nós vamos dar mais uma paradinha para respirar, para não doer tanto, mas a fibromialgia... Tem que voltar também para a doutora Raquel. Estava falando sobre o tratamento medicamentoso, né? Exatamente. Esse assunto também. A gente fala já sobre isso. E tratamento, ele é modal, né? Tem que juntar todo mundo. Um breve intervalo e a gente volta já aqui com a dona Áurea. Olha, uma simpatia. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora falar que não está bem, não dá para acreditar. Né? É muito simpática, a doutora também. É difícil acreditar. Será que estão com dores mesmo? Não vamos chamar de Maria das Dores, mas olha só, um sorriso com dor. Você já imaginou isso? Quero registrar aqui a presença da nossa colega jornalista, a Fernanda Soares, hoje assistente de estúdio aqui, que muito nos honra aqui no Clique Jornal de hoje. Lembrando que dia 12 de maio, comemoração do dia, não é comemoração, né? Mas é o dia de conscientização, Dia Internacional de Conscientização da Fibromialgia. Um breve intervalo e a gente, no Vicentino Aranha, aqui em São José dos Campos. A gente volta já e a gente fala mais sobre esse dia, esse 12 de maio. Breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é 1 dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular.
doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que você pode participar enviando as suas perguntas para o imprensa@cindct.org.br. No Facebook, você nos acompanha pelo facebook.com/RádioCTFace, ou então ligando aqui, fazendo a sua participação pelo telefone 3904-6654. 3904-6654. Duas pessoas importantes no programa de hoje, aqui falando sobre a fibromialgia. Fibromialgia com a pesquisadora a doutora Raquel Paviotti Corcoeira e a dona Áurea Regina Silveira. A dona Áurea, ela passa por esses momentos de dor há 30 anos aqui na cidade de São José dos Campos. Todos os dias, segundo ela, dói. A fibromialgia, para você que está sintonizando agora, ela é uma síndrome, como deu para entender aqui com a doutora Raquel, uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo. É mais ou menos isso, não é, doutora? Tá certo. Isso. A dor é um dos sintomas. Tem mais de 200 sintomas, né? Mais de 200 sintomas. Shirley, a doutora, quando eu a interrompi para ir para esse intervalo aqui, a gente falava sobre quem é o médico que cuida da fibromialgia. Quem é esse especialista? Aí ela falou dos remédios que eles estavam indicando. Exatamente. Aí estava falando, então, aí teve que interromper. Pela nossa experiência, né, nós estudamos a literatura mundial, né, em várias línguas e analisamos os trabalhos científicos de revistas referenciadas no mundo inteiro. Então, o que a gente vê? Que existe uma deficiência de magnésio em todos os países. Então, a gente aconselha tomar magnésio em diferentes formas. Bom, isso é mais explicado com detalhe nas reuniões do grupo. Tomar bastante água, fazer caminhadas ou hidro, fazer as terapias orientais, como Liangon, Tai Chi, meditação, yoga. As caminhadas, né, importante. A psicoterapia, eu acho muito importante, massagens, né, o reiki, acupuntura, eu acho que cada um é um, né, meu modo de ver é esse. No decorrer de todo o processo de dor, nós vamos nos conhecendo e vamos testando vários suplementos, vários fitoterápicos. O meu caminho é homeopatia. E eu uso homeopatia aliado aos fitoterápicos. Sou vegetariana, mas não tem nada a ver com a fibromialgia, questão ética minha aos animais.
e eu me sinto muito bem sem a carne. Já ouvi falar de médicos que disseram, ainda bem que você não come carne, senão você estaria pior, né? Poxa vida, então... Então, mas assim, não tem nada a ver com a fibromialgia. Eu parei de comer a carne já antes de ter o diagnóstico da fibromialgia. E a minha rotina, eu tento preservar os horários, horário de sono. Pela manhã eu tenho uma necessidade maior de dormir, porque à noite a gente não consegue dormir, mas eu estou conseguindo com os fitoterápicos, valeriana, né, umas coisinhas assim com HTP, me manter com sono melhor, um chazinho noturno, né, de camomila, lavanda, e a gente vai buscando esses caminhos paliativos para não ter o efeito colateral. Importante a caminhada, os exercícios físicos, embora tem dias que dá vontade de você ficar quieta, deitada ou sentada, não ser incomodada, mas nós não podemos. Depois que a gente faz o exercício, eu faço yoga, alongamento, né, meditação, e a fisioterapia, que são várias terapias juntos, que a minha fisioterapeuta usa a cada 15 dias, isso me deu uma qualidade de vida bem melhor. Agora, dona Áurea, não tem uma causa, mas tem uma pista. A doutora falou aqui que pode ser o hormônio feminino que seja o causador da fibromialgia. Sim, tudo isso são estudos, pesquisas, né, que não foram concluídas ainda, porque é uma somatória, eu acredito muito que seja uma somatória, entrando a genética, porque a minha avó, ela sempre disse que tinha reumatismo, só que ela morreu com 99 anos sem diagnóstico de fibromialgia. Mas ela fez um teste, porque nós temos um teste que a gente faz para comprovar se nós temos o fator reumatoide ou não. E o meu caso não deu. No caso dela também não deu, quando ela já estava com 90 anos de idade. Ela morreu sem diagnóstico de fibromialgia. Mas então, a fibromialgia é como se o cérebro tivesse um termostato desregulado? É mais ou menos. O sistema nervoso é autônomo. Uhum. O sistema nervoso autônomo é o que se regulou por excesso de estresses, né? Como já falei, diferentes tipos de estresse que se somam. O corpo tem uma capacidade limitada de lidar com os estresses. Quando existe muito estresse de bactérias, vírus, alimentar, de poluidores do ar, da comida, estresse emocional, o sistema para de funcionar como deveria. Mas eu acredito que tudo isso é somado ao fator genético, porque senão todos seríamos fibromiálgicos, né? Inclusive os homens, né? Então eu acredito que o fator genético, eu já ouvi falar, inclusive, que na Espanha, né, parece que tem uma incidência muito grande, né? Espanha, Argentina, e eu sou descendente, minha avó é descendente, e ela também, né, da Argentina. Então, ela é de Córdoba, a senhora... eles eram de Málaga e Sevilha. Da Espanha, sim, é do outro lado. Mas, e a Frida Kahlo, que era mexicana, né, uma artista muito antiga e famosa, né, ela também, a gente tem análise, ela é o símbolo do nosso grupo de apoio e estudo, né, a fibromialgia, que a Raquel, né, coordena. Olha, eu não sabia. E ela não tinha também um diagnóstico fechado, mas hoje a gente sabe que ela tinha fibromialgia pelas queixas dela, e tudo isso foi acarretado depois de um acidente muito sério de trem que ela teve, né? Isso mesmo. Então, a gente acredita muito que, eu vejo hoje que a incidência é muito grande, né, dos espanhóis, da língua espanhola, né, dos descendentes de espanhóis. O porquê a pesquisa ainda continua, né? Eu espero que em breve a gente tenha algumas notícias maiores, né, a respeito disso. A senhora nos levou lá para o passado. Agora, então, e falou da sua avó também, a fibromialgia, então, não é uma doença nova. Não, ela é muito antiga. A gente tem passagens até bíblicas, né, que citam que as noites de sono eram perversas, que não se conseguia dormir, né, e pessoas que reclamavam, muitos artistas, pintores, pessoas que não dormiam à noite, que tinham muitas dores pelo corpo, que não conseguiam mais pintar. Eu pintei, né, uma época, óleo sobre tela, e estudei um pouquinho sobre artistas, e vários artistas, né, Monet, entre muitos, reclamavam, né, que tinham alguns distúrbios psíquicos, que eles achavam até que era louco, né? E era fibromialgia. E era provavelmente a fibromialgia, embora a incidência em homens seja menor. Agora, e como é que o médico vai saber se a pessoa tem fibromialgia ou é outro problema?
Como é que ele faz essa separação? É como o Alzheimer, né? Que é por eliminatória. Então, a gente faz o fator reumatoide, dá negativo. A gente faz um raio-x de coluna. O problema que tem não é justificado. A gente faz tomografias, né? Eu fiz várias. Ressonâncias magnéticas. Nada, elimina todos os tumores, todas as possíveis. Até eletro, né? Cardiograma e encefalograma são feitos. Então, você não tem um problema cardíaco considerável, nem um problema, né, no cérebro visível. Hoje, a gente sabe que já existem na parte científica os exames de eletro, né, um tipo de eletro diferenciado que acusa a presença da fibromialgia, mas isso não está ao alcance da população. E nós queremos isso, né, que a ciência traga algo de diagnóstico concreto para que seja reconhecida, inclusive, né, pela medicina, como uma doença. Para isso, existe o grupo de estudo e apoio ao paciente com fibromialgia aqui em São José dos Campos. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo, com a doutora Raquel e a dona Áurea também, falar sobre esse grupo de apoio, falar sobre esse livro maravilhoso aqui, do Dr. Manuel Martins Lavim, e como ele veio parar aqui no Brasil. Isso aqui já é um remédio, porque informação é tudo, não é, Sim. dona Áurea? Então a gente fala já no último bloco de hoje com a dona Áurea e também com a doutora Raquel, falando sobre fibromialgia. Lembrando ao senhor, lembrando à senhora, que o dia 12 é o dia de conscientização da fibromialgia. Precisa encontrar cura e vai encontrar. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. E se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Aí, de volta aqui na Rádio CT com a doutora Raquel Pagliotti Corcuera. Ela é pesquisadora sobre a fibromialgia.
E tão importante quanto a doutora Raquel, também a dona Áurea Regina Silveira, ela tem esse problema da fibromialgia, ela sente isso há mais de 30 anos e ela tem lutado, inclusive participado do grupo de estudo e apoio ao paciente com fibromialgia aqui em São José dos Campos. Está exatamente aqui para poder ajudar o senhor e a senhora que tem esses mesmos sentimentos de dores pelo corpo todo. Gostaria de falar com a doutora Raquel a respeito desse livro. A senhora foi tão brilhante pesquisadora que encontrou no Dr. Manuel Martins Lavin um artigo que ele escreveu, transformou em livro, e a senhora conseguiu contactá-lo para trazer esse livro para o Brasil. Como é que foi essa história, doutora? Então, a gente pesquisa toda a literatura internacional, né, na Europa, tanto nos países da Europa como nos Estados Unidos. O único médico que falava sobre a fibromialgia de uma maneira que fazia sentido para nós era o Dr. Martins Lavin, Manuel Martins Lavin. Então, eu entrei, só que não tinha literatura em português, tinha em inglês e tinha em espanhol, mas não em português. Então, entrei em contato com ele para ver se ele faria uma edição atualizada dos livros dele. Ele concordou em fazer uma edição atualizada. Aí eu procurei por uma editora que se interessasse por esse livro, encontrei a editora Sumos. Então, aí depois falei com um médico brasileiro, o doutor Roberto Cardoso, médico de São Paulo, que leu o livro de Martins Lavin em outras línguas e concordou em fazer o prefácio do livro. E assim o livro foi traduzido para o português pela editora Sumos e publicado aqui no Brasil. E é vendido em todos os países de língua portuguesa. Que maravilha. Então, o livro do Dr. Manuel Martins Lavin, lembrando ao senhor e à senhora que ele estudou medicina na Universidade Nacional Autônoma do México. O Dr. Lavin, ele é pós-graduado em medicina interna pela St. Louis University do Missouri e em reumatologia pela Scripps Clinic da Califórnia, desde 1983, onde ele dirige o departamento de reumatologia do Instituto Nacional de Cardiologia Inácio Chaves, no México. E também ele é professor titular de reumatologia da Universidade Nacional Autônoma do México. O livro é este, a Fernanda já mostrou ali, juntamente com a Shirley Marciano, Fibromialgia Sem Mistério, um guia para pacientes, familiares e médicos também. É uma ótima leitura para você entender e daí não ter que chamar ninguém de Maria das Dores, não é, dona Áurea? Sim, exatamente. Eu acho que o esclarecimento nos ajuda muito, ajuda os nossos familiares, porque é uma credibilidade, né, narrado por um médico que acompanhou, que tem comprovações, e não somos nós reclamando da dor. É um médico dizendo que a nossa dor é verdadeira, que ela existe, que a dor é invisível, mas nós não podemos ficar invisíveis, né, para a sociedade nem para a família. Agora, o doutor Martins Lavin esteve aqui no Brasil, ele deu uma palestra na Unesp, aqui em São José dos Campos, e em São Paulo, na Unifesp também. Conversou com um médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo também. Acho que ele passou bastante da experiência dele para um médico de São Paulo. Bom, só para ter uma ideia, quantas pessoas, vocês têm ideia de quantas pessoas são acometidas pela síndrome aqui no Brasil? A proporção é aproximadamente de 3 a 5%. Nossa, muito então, alto, né? Se calcula em uns 6 bilhões, né? Com uma população de 200 pessoas,
Se calcula entre 4 a 6 milhões. Diagnosticadas, ou com... Ou assim, com- se supõe que existe. Às vezes não estão diagnosticadas, se supõe que tem essas pessoas. Nem todas são diagnosticadas, porque o diagnóstico é um diagnóstico clínico, não tem exame, então fica muito difícil. Entendi. Né? Agora, doutora, nesse livro tem o depoimento da doutora Raquel, é o depoimento da doutora Raquel Paviotti Corcuera. Então, é na página 165. Agora, doutora, o Vicentino Aranha vai receber tanto a senhora quanto a dona Áurea e demais pessoas aqui em São José dos Campos no dia 12 de maio, que é um dia de conscientização. Tem muita gente que está passando essa dor e acha que é encosto? Pode ser, sim. Pode ser, sim. Então, dia 12, então não é encosto, é dor mesmo, é doença diagnosticada como fibromialgia. Esse encontro é todo mês, né? Não é só no dia 12 de maio. Não, nós temos encontro uma vez por mês em diferentes lugares, né? Esse encontro, por ser o dia 12 de maio, vai ser lá no Vicentino Aranha, no quiosque da São João, às 10 da manhã. Joia. Então, tá bom. Exatamente. Lá vai estar o grupo, estarão várias pessoas que já frequentam o grupo há 10 anos, como a Áurea, e as pessoas poderão fazer perguntas, elas vão falar sobre a doença, e vamos ter uma prática de Liangong, porque as práticas japonesas são recomendadas, não são exercícios que induzem a calma, que induzem a meditação, e todas essas práticas aliviam os sintomas da fibromialgia. Por isso que vamos ter uma prática com a professora Fátima. No dia 20 de junho, que é a data, né, que comemora, como diz o Paulo Vieira, né, um dia de conscientização, vocês pretendem fazer eventos? O dia 12 de junho. Vai ser no 12 de maio. 12 de maio. 12 de maio. Então, mas no dia 20 de maio de 2013 é que foi instituído, então, a lei, né? Isso. Entendi. Isso. Agora, o São José dos Campos foi o primeiro município a instituir o Dia Internacional de o Dia de Conscientização da Fibromialgia. Foi o primeiro município. Depois seguiu o estado de São Paulo, e acho que a nível nacional ou já foi ou está sendo já pronto para aprovação. E isso foi em São José dos Campos, foi por iniciativa de uma colega do grupo, a Lígia Moreira, que foi apoiada pelo grupo, e por isso que saiu esse decreto-lei instituindo o Dia Internacional da Fibromialgia aqui em São José dos Campos também. Bom, dia 12, então, 12 de maio. E lembrando que 12 de maio da conscientização, porque essa data é em referência à enfermeira a Florence Nightingale, que, entre outras coisas, ela é conhecida mundialmente como por ter inspirado os trabalhos da Cruz Vermelha brasileira. Foi a primeira escola de enfermagem foi criada por essa enfermeira, né? E também é o Dia da Enfermeira, esse dia 12 de maio. Bom, agora, quem é que pode participar deste grupo de estudos, doutora? Qualquer pessoa que tenha fibromialgia ou os parentes da pessoa. Os parentes, alguém que vive com dor, está descobrindo agora que é fibromialgia, dia 12 de maio, que horas no Vicentino Aranha? 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Agora, para entrar em contato, por exemplo, a dona Áurea, uma pessoa que sente essas dores, como é que ela faz para falar com o grupo de apoio? Qual é o contato, doutora? A senhora tem lembrança? Vamos tentar uma caneta aqui no potinho aqui, para que a senhora possa nos passar. Colocar isso Vamos lá? Temos um e-mail. Tem um e-mail?
Muito bem. Shirley, vamos lá. Você que está de óculos, eu estou sem o meu pancinê aqui. Vamos lá, o endereço? Grupo Fibro sjc@gmail.com. É melhor colocar. Aí no telefone. Aí o Facebook é Grupo de Estudo e Apoio ao Paciente com Fibromialgia São José dos Campos. Bom, então o e-mail, grupo Fibro. Eu acho que se colocar fibromialgia, acho que vai sair. É isso, não é? Grupo fibrosjc@gmail.com. Atenção, grupo fibrosjc@gmail.com. Que daí pode entrar em contato. Dona Áurea, nessa 1 hora que nós estamos conversando aqui, a dor apareceu? Ela não sumiu, né? Ela esteve aqui presente há 1 hora todinha e o dia todo. Mas é isso que nós batalhamos, né? Para que a gente consiga conviver com essa dor e também sorrir, né? Porque se a gente parar de sorrir, o negócio vai ficar pior. Tem que sorrir, tem pelo que sorrir, menos. Quero agradecer a senhora pelas informações, pela sua presença, por nos deixar tão perto da dor e nós estamos tão distante da cura. A senhora trouxe pelo menos uma esperança. Muito obrigado pela sua presença. Eu é quem agradeço a oportunidade de levar a palavra a quem sofre de dor, que não percam as esperanças e nos procurem, né, no grupo ou no dia 12 no Vicentino Aranha. A doutora Raquel é a coordenadora do grupo, eu estarei lá também e vamos nos abraçar e vamos, né, trocar ideias e caminharmos juntos. Doutora Raquel, Obrigada. pesquisadora da fibromialgia, Raquel Paviotti Corcoeira, muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição científica através dos microfones e das câmeras aqui da Rádio CT. O agradecimento é nosso, do Grupo de Fibromialgia de São José dos Campos, por ter nos dado essa oportunidade de levar à nossa população aquele conhecimento que nós estamos batalhando e estudando e lutando durante 10 anos. Olha, hay que endurecer sem perder la ternura jamás. Sempre firme, mas sem perder essa ternura toda. Muito obrigado. Dia 12 de maio, às 10 horas da manhã, no Vicentino Aranha. Bem, amigos, que dor, hein? Que coisa, hein? Que aprendizado, né? Que aprendizado incrível. Tá com a pessoa, sabendo que a pessoa está sofrendo, está sentindo dor, mas não está gemendo. Não é porque a dor, o gemido, sempre é um prenúncio de dor. E aqui não, é sempre com um sorriso sentindo a dor. Incrível, né, Shirley? Vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Vamos também, Fernanda? Vamos lá. Fernanda não apareceu ali no vídeo, mas está aqui conosco desde o começo com a sua simpatia. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a assistente de estúdio hoje, que muito nos alegra, a jornalista Fernanda Soares, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos, obrigado pela companhia, audiência e amizade. Dá uma viradinha na câmera aqui para dar um tchau. E até mais. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.